Alô, pessoal, boa tarde, boa noite ou bom dia para você, né? Pessoal do segundo A, professor Marcelo aqui, passando só para trabalhar com você um pouco do conteúdo que não deu tempo de nós fazermos na sala de aula, né? Hoje eu cheguei até a marcar com o professor Tiago, mas não foi possível ir na aula 7 e por isso eu estou aproveitando aqui essa gravação para terminar de trabalhar com vocês esse material, certo? Então, muito importante que vocês fiquem atentos a todas as informações que nós vamos repassar por aqui, né? A primeira informação, ó, nós estamos trabalhando aí o período da patrística e também da escolástica. Vamos fazer uma revisão breve e depois a gente chega lá na partezinha que não deu tempo a gente trabalhar. Sobre a patrística, vocês devem lembrar que ela é a primeira fase da filosofia cristã. Ela ocorre ali entre os séculos II e o século VIII. É a filosofia dos primeiros padres da igreja, por isso chamada de período dos pais da igreja. O objetivo era conciliar a filosofia greco-romana, ou seja, dos gregos e dos romanos, com a doutrina cristã. Principais temas: natureza de Deus, alma, livre-arbítrio, o mal, o pecado, e existe uma influência forte de Platão sobre essa filosofia, não é isso? Então, esse é um primeiro ponto relativamente importante. O filósofo principal deste período, você sabe, é Santo Agostinho, né, nascido em 354 e falecido no ano 430, portanto, do século IV para o século V, muito influenciado por Platão e pelo neoplatonismo. Ele diz que o conhecimento da verdade é alcançado pela iluminação divina, que é um movimento que ocorre de dentro para fora. Onde é que habita a verdade? Dentro de cada um de nós. Essa verdade é Deus. Temos também a questão do problema do mal na filosofia e na teologia de Santo Agostinho. Você se lembra que Agostinho coloca essa questão do problema do mal da seguinte forma, né? O mal existe, todavia o mal existe num contexto de um mundo que é bom, pois tudo que Deus criou é bom. Sendo assim, Agostinho vai procurar a responsabilidade pelo mal que existe no mundo. De imediato ele exclui essa responsabilidade como sendo uma responsabilidade divina. Deus não é o responsável pelo mal, porque sendo bom em sua essência, tudo que ele criou é bom. De onde vem o mal, portanto? E aí vem a teologia e a filosofia do livre-arbítrio, né? O ser humano foi criado livre, né, por Deus, e sendo livre, o ser humano pode escolher entre estar perto ou longe de Deus. Ao escolher estar perto, ele estará no bem. Ao escolher estar afastado e longe de Deus, surge o mal. O mal, portanto, ele não é uma essência, ele não é uma substância, né? Se a gente quiser usar um conceito mais aristotélico, né? Embora que o Agostinho é muito influenciado por Platão. Então, o mal não é uma substância. O mal, ele é, no fim das contas, uma ausência de substância. Se ele fosse uma substância, ele seria bom, ele seria o bem. Na verdade, ele é uma ausência. Então, o mal não é uma presença, é uma ausência. Portanto, a ausência de Deus. A ausência de Deus, que é o bem, gera o mal. E por que Deus se ausenta? Porque ele respeita a liberdade humana, né? E por fim, Agostinho trata a ideia da fé e da razão da seguinte forma: olha a frase dele aí na tela. Crer para compreender. Ou seja, primeiro eu creio, depois eu busco entender, né? Compreender aquilo no qual eu creio. Então a razão serve como uma auxiliar da fé. A fé é primordial. A razão vem num segundo plano, de modo secundário, auxiliando a fé para que se possa compreender melhor a fé que se tem. Isso é o resumo do principal filósofo do período da patrística, que é justamente Santo Agostinho. Agora nós chegamos no ponto muito importante, que é a segunda fase, a escolástica, do século IX ao século XV. É a filosofia que surge nas primeiras escolas e universidades que foram fundadas pela Igreja Católica durante a Idade Média.
É importante lembrar que, além das primeiras escolas de universidade, a igreja funda os hospitais também, as casas de saúde, as santas casas, né, durante o período medieval. Né? Apesar dos iluministas dizerem posteriormente que a Idade Média foi uma idade das trevas, né, fazendo assim um joguete de palavras para indicar somente os pontos negativos do período medieval, a Idade Média tem suas virtudes e também tem seus acertos e tem também seus avanços, né? Por mais que isso pareça estranho para os ouvidos contemporâneos. Então, o método escolástico é o questionamento e a argumentação lógica. Eles utilizavam a razão para justificar a fé, algo similar ao que já acontecia nos primórdios lá com a patrística. A influência grande de Aristóteles, se os pais da igreja, sobretudo Santo Agostinho, eram influenciados por Platão, os escolásticos são mais influenciados por Aristóteles, né? E sendo assim, nós temos já na próxima tela São Tomás de Aquino, principal pensador do período medieval, né, entre tantos outros grandes filósofos, como Alberto Magno, né, e tantos outros. São Tomás de Aquino se destaca como o principal nome da escolástica. Nasceu no ano 1225 e morreu, portanto, no ano 1274, aos 49 anos de idade. Um dos maiores pensadores cristãos de todos os tempos. Ele tem suas principais ideias: a fé e a razão são compatíveis. E ele trabalha as 5 vias para provar a existência de Deus, que foi exatamente onde nós paramos no nosso conteúdo. Não é isso? Você que é do segundo A se lembra disso muito bem. E também o conceito de lei natural, que serve como fundamento da moral cristã. Vamos acelerar aqui para as 5 vias. A primeira via para provar a existência de Deus é a via do movimento, né, chamado de primeiro motor imóvel, para resgatar uma ideia de Aristóteles. O que é que diz aqui na nossa tela? Tudo que se move é movido por algo. Se seguirmos essa cadeia de movimentos, precisamos chegar a um primeiro motor que não foi movido por nada. Esse é Deus. Por exemplo, imagine uma fileira de dominós caindo um sobre o outro. Alguma coisa teve que empurrar o primeiro dominó, pois ele não pode se mover sozinho. Esse primeiro empurrão representa Deus, que dá início ao movimento sem precisar de outro motor. Pense aqui comigo. O universo, ele é formado por matéria e movimento. Se é matéria e movimento, quem movimentou primeiro essa matéria? Né? Então, se nós imaginarmos aí no exemplo dado, Deus é responsável pelo primeiro movimento do universo. Só que isso é um resgate que Tomás de Aquino faz da filosofia de Aristóteles. Aristóteles já falava de um primeiro motor lá na Grécia Antiga, mas o Tomás de Aquino resgata e diz, olha, esse primeiro motor é justamente Deus. Dito isso, nós já vamos para a segunda via, né, para provar a existência de Deus em Tomás de Aquino, é a causa eficiente, ou causa primeira. Qual é a ideia principal? Tudo tem uma causa e nada pode ser causa de si mesmo. Se voltarmos a todas as causas, chegamos a uma causa primeira, que iniciou tudo, que seria Deus. Olha o exemplo. Pense em uma linha de fichas de dominó novamente. Cada uma cai porque foi empurrada pela anterior. Mas algo teve que empurrar a primeira ficha, né? Esse algo representa Deus, que é a causa inicial do universo. Se é assim, então você deve imaginar naquela lógica aristotélica de causa e efeito, como aquela frase do ditado popular que diz, onde há fumaça, há fogo. A fumaça é o efeito, o fogo é a causa. Portanto, no universo seria da mesma forma. Deus é a causa eficiente, que significa o quê? Deus é a causa de tudo que existe no universo. Né? Deus é a causa que fez o universo surgir. É uma concepção que ele mistura filosofia aristotélica com teologia cristã. A terceira via para provar a existência de Deus seria, basicamente, a via da contingência. O que significa isso? A palavra contingente, queridos, representa algo que é de determinada maneira, mas que poderia ser de outra. Né? Ela não é necessariamente daquela forma, poderia ter sido de outra. Vamos ver aqui um exemplo. Tudo no mundo nasce e morre, ou seja, é contingente, poderia não existir. Eu e você, por exemplo, existimos, mas poderíamos não existir. Mas se tudo fosse assim, haveria um tempo em que nada existiria. Como as coisas existem, deve haver um ser necessário que sempre existiu e sustentou a criação.
esse ser é Deus. Tomás de Aquino está dizendo que Deus é o único ser que não é contingente. Ele é um ser necessário. A existência dele é necessária para que exista também a natureza, o universo, o cosmo. Ou seja, sem Deus não existiria a natureza. Imagine um prédio, por exemplo. Ele pode ser construído e destruído. Mas para que qualquer prédio exista, precisa haver algo que sempre existiu para possibilitar isso, como o espaço ou as leis físicas. No caso do universo, esse fundamento seria exatamente Deus, tá bom? E aqui nós já vamos encaminhando para o penúltimo, né? A quarta via. Tomás de Aquino fala é a via dos graus de perfeição. Essa é interessante. Qual a ideia principal? Vemos diferentes graus de qualidades nas coisas. Algumas são mais belas, boas. Aqui tem até um termo aqui que não está corretamente escrito, né? Mais boas, né? Mas é apenas para termos didáticos, para que você entenda, para fins didáticos. Ou existem coisas que são mais verdadeiras do que outras. Mas para comparar graus de perfeição, deve haver um padrão absoluto de perfeição, que é Deus. Por exemplo, pense nos animais. Se você comparar uma formiga com um gato com um cachorro com um tigre com um leão com uma girafa com um elefante, você tem os graus de estatura, do menor para o maior. Então, qual seria o grau de beleza? Então, você compara uma formiga com uma flor, você compara uma flor com uma árvore bela, você compara uma árvore bela com um animal belo, você compara o mais belo dos animais com o ser humano. Então, o Tomás de Aquino vai dizer, existe uma hierarquia de valores, de beleza, de bondade, de perfeição, e assim por diante. E qual é o teto máximo da beleza, da bondade, da perfeição, do amor, etc.? Seria Deus. Deus é o teto, Deus é o padrão máximo dos graus de perfeição. Por exemplo, quando dizemos que uma pessoa é mais bondosa que outra, estamos comparando a um ideal de bondade perfeita. Se há algo que é o máximo da bondade, o teto, né, absoluto, o absoluto da bondade, seria Deus. Então, a ideia dos graus de perfeição, onde Deus está no topo. E para concluir, para finalizar, nós temos o último, ou a última das 5 vias, que é o governo do mundo, ou a finalidade das coisas. Pense aqui, por exemplo, a ideia principal. No universo, coisas sem inteligência seguem leis e cumprem um propósito, como planetas orbitando ou sementes virando árvores. Se algo sem inteligência segue um objetivo, deve haver uma inteligência superior guiando tudo. Essa inteligência superior seria Deus. Por exemplo, nessa imagem aqui que você pode ver na tela, uma flecha atinge o alvo porque foi guiada por um arqueiro. Da mesma forma, as leis da natureza parecem seguir um plano inteligente. Deus é esse arqueiro, entre aspas, aqui, que dirige tudo. Vamos pensar juntos. A cidade que a gente mora, seja Beberibe, Cascavel, Fortim, Fortaleza, Pindoretama, qualquer cidade, ela tem leis. Quem fez as leis da cidade? A Câmara dos Vereadores. E o prefeito foi lá e sancionou a lei, promulgou a lei. Se for no estado, pense, no estado do Ceará tem leis? Tem. Quem as fez? Quem as elaborou? Quem foram os legisladores? Foram os deputados estaduais, e o governador foi lá e sancionou. No país, quem fez as leis que vigoram no Brasil? Os deputados federais e os senadores. E o presidente da República vai lá e sanciona a lei. Se tem leis no município, no estado e no país, e nós sabemos exatamente quem elaborou, quem legislou, quem foram os legisladores que fizeram e nos deram essas leis, na natureza também há leis, né? Leis naturais. E essas leis da natureza, quem as fez? Quem foi o legislador? Tomás de Aquino diria, foi Deus. Deus é o legislador, portanto, que governa o mundo, que governa a natureza, que trabalhou todas essas leis para uma finalidade específica. Pois bem, essas são as 5 vias de Tomás de Aquino que ele utiliza, utilizando a razão para provar a existência de Deus. Lembre-se, essas lições estão na obra Suma Teológica, que é o livro, a principal obra do Tomás de Aquino. Meus queridos, temos um resumo didático, né, das 5 vias, estão aí na sua tela, você pode depois até dar uma pausa e dar um print aí no seu celular, ou no tablet, ou no computador, para você poder estudar com mais calma. Mas esse material está disponível no Drive, né? Mandei o link para vocês no grupo
algum tempo atrás, vou mandar novamente para vocês poderem estudar. Tem uma comparação aqui entre a patrística e a escolástica, que está nesse material também, que você pode olhar para estudar, vai facilitar bastante a sua vida, e a conclusão geral a respeito da filosofia medieval. Recomendo que você faça o exercício que está no final desse material. Tá aí as questões, tem 3 questões, depois mais 3 questões, e elas vão trabalhar exatamente a respeito deste conteúdo, tranquilo? E eu queria, portanto, finalizar, né, trazendo para você uma observação que eu considero bastante importante nessa conclusão. Tomás de Aquino também trabalha o princípio chamado de lei natural. Vamos resumir. O que é a lei natural? A lei natural, ela deriva-se da legislação divina. Portanto, é uma lei de Deus que chega até o ser humano mediante a sua consciência. Então, por exemplo, a ideia do que é certo e do que é errado. Tomás de Aquino acreditava que tem coisas que nós sabemos que elas são certas e outras que nós sabemos que elas são erradas pela nossa consciência, iluminados pela nossa consciência, ainda que ninguém nunca tivesse nos ensinado. Nós sabemos que na família, nossos pais, nossos avós, nossos familiares nos ensinam o certo e o errado. A gente aprende em casa, bem pequenininho ainda, logo cedo. Na escola, os professores reforçam. No trabalho, na vida, na convivência, a gente vai aprendendo. Mas, segundo Tomás de Aquino, mesmo que ninguém nunca tivesse nos ensinado nada, ainda assim nós saberíamos o que é certo e o que é errado apenas utilizando a luz da nossa consciência. Ele chama isso de princípio da lei natural, é uma lei da natureza. E ele diz, como é um filósofo cristão, que foi Deus que deixou no coração do ser humano, das mulheres e dos homens, essa reta consciência. Portanto, você pode até fazer o que é errado, mas a tua consciência vai te puxar a orelha, a tua consciência vai te reclamar, dizendo que você está fazendo isso, mas você sabe que isso não é certo. Ou então dizendo que você está fazendo isso e isso é o certo a ser feito. Então, claro, essa consciência ela está no íntimo de cada um de nós, iluminada pela lei divina, pela lei de Deus, segundo o grande filósofo São Tomás de Aquino. Queridos, esse é o resumo do nosso conteúdo. A filosofia medieval, aí na conclusão da tela, buscou integrar a fé cristã com a filosofia clássica. A patrística estabeleceu as bases teológicas iniciais, enquanto a escolástica refinou a argumentação lógica. O debate entre a fé e a razão influenciou a história da filosofia até os dias atuais. Com esse pequeno vídeo, nós estamos encerrando com você todo o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Desejo que você faça uma excelente prova na próxima semana, a prova bimestral, que tem peso 2, vale muito, é importante você fazer a melhor avaliação possível, são 10 questões de marcar, 5 alternativas cada uma, apenas uma estará certa, apenas uma, e você, portanto, terá essa possibilidade. Grande abraço para você, não pude ir em sala presencialmente, mas assistindo aqui pelo vídeo, você pode assistir novamente se houver alguma dúvida, e eu fico sempre à disposição de todos vocês. Grande abraço, professor Marcelo Gonçalves, e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.